É do silêncio de uma época que a poesia se alimenta e o nosso convidado desta semana soube como nenhum outro refletir e cristalizar o zeitgeist da vivência filiscolar portuguesa. Poeta, professor, ensaísta, mas também romancista e tradutor premiado, assumiu sem pejo a tarefa de reconciliar os portugueses com a leitura e o Portugal pós-moderno com os livros. Fernando Pinto do Amaral, a páginas tantas. Antes de mais, muito boa noite, doutor. Obrigado por ter aceito este convite que lhe foi dirigido pela TDM. Eu apresentava-o como um dos expoentes máximos daquilo que foi a literatura de final de século, a poesia de final de século portuguesa, e que continua a ser, de certa forma, porque este século XX em Portugal parece ainda longe de acabar, sobretudo de um ponto de vista económico. Eu começava com uma pergunta que acaba por ser um tanto ou quanto um desafio também para si. Numa altura em que Portugal vive uma crise, sobretudo económica, mas também que começa a transvasar e começa a ser uma crise de valores, que voz pode ter a poesia para denunciar este Portugal de início do século XXI? Muito boa noite. Eu agradeço o convite da TDM. E começo por agradecer as suas palavras e, nesse sentido, acho que, de facto, Portugal vive uma crise que é, ao mesmo tempo, as duas coisas. De facto, como disse, é uma crise económica, financeira também, claro. Começou por uma crise financeira, hoje em dia é uma crise económica e social também. Mas acho que, no fundo, a crise de valores não vem depois. Está ligada também até talvez venha antes, isto é, porque a própria crise financeira, se repararmos bem, começa também por uma crise de valores, isto é, porque se os valores éticos, os valores morais, os valores éticos do comportamento, mesmo a nível financeiro, daquela honestidade, a toda a prova, fossem respeitados, nunca tinha havido crise financeira. Isto é, os bancos teriam sempre sabido comportar-se como deveriam ter comportado, não é? Portanto, há uma certa quebra de regras éticas na relação entre as pessoas que essa quebra levou a consequências sociais, financeiras, aliás, antes de mais, sociais, económicas e até morais em vários aspectos. Portanto, essa crise eu acho que é uma crise geral, eu diria até europeia em geral, mas que se sente mais, de facto, a nível financeiro nos países da Europa do Sul. Em relação à poesia, quando eu comecei a escrever, sempre senti que a poesia tinha de obedecer a um imperativo qualquer. Eu não escrevo poesia, nem leio poesia apenas por distração, ou por entretenimento, ou para, digamos assim, pela beleza das palavras em si. Claro que é importante o aspecto estético, a beleza das palavras, mas ela vem sempre depois, não é? A poesia obedece a qualquer coisa que não é apenas isso. Do meu ponto de vista, respeito perfeitamente quem tem uma posição contrária e quem escreve ou quem lê apenas por uma questão de ornamento, ou de enfeite, ou de beleza, ou assim. Mas para mim não é. Para mim a literatura, a poesia, tem sempre uma carga maior do que isso. Pode ser uma carga mais coletiva, em épocas, digamos, de maior crise, de maior pressão coletiva, de temas coletivos, ou podem ser temas individuais também, não é? Mas seja como for, é sempre mais do que simplesmente o ornamento. Isso aí concordo, quer dizer, e de facto numa época de crise, os temas coletivos podem vir mais ao de cima. E numa época em que não haja, digamos assim, tanta crise, ou em que as pessoas se dediquem mais às suas coisas, acabam por os temas individuais poder predominar. Quando eu me refiro a isso, vou dar exemplos. Por exemplo, no fundo, os grandes temas individuais acabam por ser coletivos. O tema da morte, se eu estiver a escrever a propósito da morte de alguém, se esse poema for suficientemente forte, intenso e enfim, intrigante para as pessoas e as motivar, acaba por ser quase universal, porque há sempre alguém que pode sentir o mesmo, a quem já morreu alguém, ou que sente esse tipo de problema, não é? Assim como o amor, a mesma coisa. O amor, que é um tema por excelência individual, porque nós, quando estamos apaixonados, achamos que é aquilo que nos aconteceu e que é qualquer coisa muito nosso, mas muitas outras pessoas já estiveram e vão depois rever-se naquilo que nós também estamos ali a escrever, não é? Portanto, mesmo os ditos temas individuais acabam por também ser coletivos. Mas, de facto, em épocas como a que vivemos, há temas de ordem social, enfim, passam muito pelo comportamento das pessoas e evidentemente, nesse aspecto, a poesia pode contribuir. A literatura toda, mas a poesia também, para denunciar, sim. Em
Portugal sempre houve muito essa faceta da poesia também servir, eu não diria como arma de intervenção, mas ter uma faceta de intervenção. Se olharmos, por exemplo, para a poesia de Alexandre O'Neill, de Sofia Lamelo Breiner, por exemplo, há uma componente de protesto que hoje não vemos muito. Se me permite, estamos numa fase em que os portugueses voltam a sair à rua, voltamos a cantar a grândola em Portugal, ouvimos os portugueses a cantar a grândola de novo, mas não há essa faceta, ou ainda não há essa faceta de... Faz falta, perguntava-lhe. Eu julgo que aquilo que os poetas acabam por exprimir corresponde a um sentimento que é o do próprio ambiente no qual vivem. Portanto, mais tarde ou mais cedo isso aparece. Mais tarde ou mais cedo isso vai aparecer. Evidentemente que nessa época, eu acho que deu dois excelentes exemplos, porque quer o O'Neill, quer a Sofia, quando intervêm, fazem-no não apenas por uma necessidade, digamos, de intervenção exterior, mas porque isso obedeceu ao tal imperativo que eu me referi há bocado, não é? Que é um imperativo interior, qualquer coisa que lhes estava lá dentro e que, evidentemente, depois se exprimiu. Agora, há uma coisa importante aqui a sublinhar. Esse imperativo tem de ser sempre de dentro para fora e não de fora para dentro. Ou seja, um poeta, quando realmente quer dizer alguma coisa e a expressão poética obedece a essa necessidade, acaba por encontrar formas de o fazer, mas, volto a dizer, de dentro para fora, isto é, quando isso obedece a um imperativo que é seu. E então aí ele preocupa-se, de facto, com o destino coletivo, com a sociedade onde vive, e aí acaba por escrever sobre temas que são que dizem muito às pessoas e que tocam nesses problemas que referiu. Não o contrário, não é porque a sociedade pressiona os escritores ou os poetas tens de escrever sobre isto, ou deves... pode haver escritores que funcionem assim, mas isso acho que acaba por ser são fenómenos muito artificiais, um bocadinho exteriores e que depois rapidamente também passam, não é? Normalmente os grandes poemas, aqueles que ficam, acabam por juntar as duas coisas, isto é, são poemas que partem muito do universo de cada autor, de cada poeta, mas que depois vão responder, digamos, vão fazer caixa de ressonância a qualquer coisa que é muito maior do que ele. Isto é, isso sucedeu com esses poetas e tem sucedido com outros, mesmo nesse tempo e até mais adiante. Hoje em dia, de facto, não existe ainda muito essa realidade a nível da poesia. Mas talvez hoje esses temas passem mais pela literatura em geral, isto é, pelo romance, por formas de intervenção, pelo cinema e não tanto só pela poesia, não é? Se olharmos para aquilo que é a literatura portuguesa ao longo da última década e meia, vemos uma maior capacidade de renovação, chamemos-lhe assim, na prosa do que propriamente na poesia. O Dr. Fernando Pinto Amaral lançou a primeira obra em 1990, o que pressupõe que houvesse já uma outra geração a seguir à sua, a escrever e a tentar. E não há grandes nomes de poetas portugueses a salientarem-se. Sim, há casos pontuais. Há casos pontuais. Eu citaria alguns porque eu não gosto de referir. Aliás, acho que seria injusto objetivamente, dizer que a minha geração que foi... Enfim, que seria a última, porque não é. Há pessoas mais novas, pessoas que andam agora... Eu sou da geração que tem agora 50 anos e a geração que tem agora 30, 35, 40 anos, portanto, nascidos nos anos 70, na altura do 25 de Abril, tem já uma série o Luís Quintais, por exemplo, o Pedro Mexia, há uma série de autores que começam que aparecem e que realmente já se podemos dizer que já se destacam. Mas de facto, cada um tem percursos muito individuais, não é? E é necessário, sobretudo, que cada um faça aquilo que tem a fazer, sem se preocupar muito com grupos, correntes, aquelas pequenas guerras que acontecem, não é? Em Portugal agora está mais calmo, mas aqui há uns anos havia aquelas polémicas entre grupos de jovens poetas, uns defendiam certos aspectos e outros defendiam outros. Pode ter interesse, mas é um interesse epidérmico. Depois, na prática, o que vai ficar são as obras, são de facto os poemas. E nós, mesmo quando olhamos para trás, apenas os historiadores
leitores da literatura é que têm interesse por algumas polémicas, porque na realidade o que conta são as obras dos poetas, não é? Quando olhamos para aquelas polémicas entre os neorrealistas e os escritores da revista Presença, ou os surrealistas, que na altura se guerreavam bastante, nos anos 40, 50, etc., mas depois o que conta são os poemas. E nós hoje, quando lemos um poema de autores neorrealistas, como sabemos que estavam ligados normalmente à esquerda e ao Partido Comunista, e os escritores da Presença, que politicamente eram mais conservadores, mais moderados, enfim, nós hoje não nos interessa tanto isso. Interessa-nos é a qualidade dos poemas e gostamos do poema, independentemente dessas polémicas. Portanto... Mas é uma questão de projeção também. Perguntava-lhe isto. É uma questão de... Quando falo de projeção editorial, por exemplo, é mais fácil promover um romancista do que promover um poeta? Muito mais. A poesia editorialmente está hoje em dia, eu diria, aninhada, digamos, num certo... ela não está propriamente excluída do panorama editorial. Não é isso. Mas está, digamos, encontrou ali um nicho, um ninho que lhe é próprio, passa por algumas livrarias, por alguns meios de distribuição, enfim, próprios, pequenas editoras. Há certas pequenas editoras que têm tido um trabalho, enfim, com relevo, enfim, mas relativo sempre, não é? São tiragens de 200, 300, 500 exemplares, 600 exemplares. As grandes editoras, algumas continuam a publicar poesia e outras são aquelas médias editoras que têm um catálogo de qualidade há muito tempo, como a Relógio d'Água, a Sírio Alvim, enfim, que mantêm um catálogo. Mas mesmo grandes editoras, como a Dom Quixote, continuam a publicar poesia. Mas, de facto, está remetida para um cantinho muito particular. Em geral, hoje, as pessoas dão mais atenção à prosa, ao romance. Não é um contrassenso, porque estamos numa altura em que é relativamente fácil publicar, não digo publicar tendo como destino um mercado editorial, mas com a internet, por exemplo, sim. É relativamente fácil publicar para ser lido para um público potencialmente de milhões. Embora há a questão de separar o trigo e o joio, de separar a questão da literatura de poesia e se calhar de literatura que não passa que não é mais do que um desabafo íntimo, um desabafo claro. Individual. A internet, as novas tecnologias não significariam à partida também mais oportunidades para quem... Sim, muito mais, mas sabe que isso depois também é uma faca de dois gumes, é um pau de dois bicos. Porque a internet facilita muito. Eu sou um grande consumidor da internet, portanto, navego muito na internet, tenho muito hábito de frequentar blogs, sites muito variados, de vários géneros, entre os quais alguns que têm muita poesia. Mas na internet, de facto, há uma questão e há um problema. É que a internet tem tudo, não é? A internet tem muitos textos, enfim, médios, medianos, depois tem muita coisa de boa qualidade, sobretudo tem os clássicos todos. Nós na internet hoje em dia podemos ir aos grandes autores, praticamente todos os grandes autores de poesia e de prosa também estão na internet, nas bibliotecas, naqueles sites da Biblioteca Nacional, das bibliotecas de vários países, das línguas que nos são mais familiares, espanhol, francês, inglês, alemão, está lá tudo, italiano. Mesmo aqui na China, estou convencido que no Oriente as grandes bibliotecas também têm já muita coisa, os clássicos, digamos, da poesia chinesa, japonesa e das várias culturas do Oriente também estarão na internet. Portanto, nós temos acesso praticamente ao património, ao legado, à herança que temos cultural, está na internet. Temos também jovens autores que publicam na internet e que têm muita qualidade, mas depois, a par deles, temos muita coisa que não é filtrada. E, portanto, o problema da internet é essa ausência de filtro, não é? Enquanto que as editoras, a publicação em livro, pelo menos têm tendência a promover mais, ou pelo menos a filtrar, e quando o leitor encontra o livro na livraria, já vai, digamos assim, avisado, olha, este livro tem a chancela de uma determinada editora, da Sírio Alvim, ou da Dom Quixote, ou não sei, de outra editora qualquer, da Quetzal, e a partir daí ele tem mais essa garantia. Pode o livro ser melhor ou pior, mas vai, digamos, à partida já com maior confiança. E, portanto, as editoras continuam a ter um papel fundamental. Evidentemente, o editor é um intermediário, o editor é aquele que faz com que o livro chegue ao leitor, mas não chega. Isto é, não basta isso. É preciso também depois, um problema que há em Portugal hoje em dia é a questão do acesso às livrarias, porque temos menos livrarias com capacidade para fugir aos best-sellers e, portanto, muitas vezes o que acontece
é que temos grandes vendas nos hipermercados, em grandes superfícies comerciais, em que realmente aí a poesia raramente ou nunca chega. Normalmente temos, de facto, os grandes, enfim, esses êxitos, os best-sellers, normalmente de autores internacionais, digamos assim, desses fenómenos, como a Stephanie Meyer, ou, enfim, esse tipo de escrita. E depois, e autores portugueses que vendem muito, de facto, e que temos que reconhecer, como o Saramago, o Lobo Antunes, sem dúvida, mas também estes autores, digamos, de literatura mais acessível, não é? Como o José Rodrigues dos Santos, o Miguel Sousa Tavares, a Margarida Rebelo Pinto, todos esses fenómenos, tudo isso aparece nos hipermercados. Depois, a partir daí, e repare-se que aqui não há nenhum critério pejorativo. Eu acho que tudo tem o seu lugar e o nosso povo, durante muito tempo, teve uma grande taxa de analfabetismo. Portanto, é natural que esta primeira geração, no fundo, primeira, segunda, que está a ler mais, acaba por ir buscar, consumir obras que são mais fáceis, talvez. Mas eu espero que de umas vão chegar às outras. Portanto, não estou especialmente pessimista nesse aspecto. Nós é que não tínhamos... Nós, em Portugal, tínhamos um retrato que há 30, 40, 50 anos, digamos, no tempo do regime do Estado Novo e da ditadura. O que nós tínhamos era, de facto, uma elite que lia, que era cultivada, que conhecia, que até era bastante culta do ponto de vista das línguas. Normalmente falava francês também, além do português. A maior parte das pessoas dessa faixa acabavam por conhecer o francês. E a prova é que eu, quando traduzi o Baudelaire, As Flores do Mal, a convite da Síria Alvim, já há mais de 20 anos, foi porque nessa altura começou-se a sentir finalmente que havia ali uma geração que já não sabia francês, que deixou de saber francês, porque antes, as pessoas que liam poesia, antes, quando eu digo, durante grande parte do século XX e século XIX, quem gostava de poesia acabava por ler o Baudelaire no original, em francês, portanto nem precisava da tradução. Uma tradução pela qual foi premiado. Exatamente. É conhecido sobretudo como poeta, mas aventurou-se... Só para terminar, portanto, isto significa que nós tínhamos uma faixa muito estreita, que era realmente muito culta, mas depois tínhamos uma grande massa de pessoas que simplesmente nem lia, nem conhecia, nem não era realmente... Tinha um nível de literacia muito, muito baixo. Neste momento, nós temos ainda níveis de literacia baixos, isto é, ainda temos uma massa de pessoas que lê pouco ou quase nada, de facto, não podemos embandeirar em arco, mas temos ali uma faixa média, digamos, uma faixa que eu diria que é de 20, 30, 40% da população, que já lê alguma coisa, mas lê poucos livros por ano, e os que lê são, de facto, esses grandes êxitos. Não vai muito mais além disso. Também temos que perceber isso. Eu dizia que é conhecido sobretudo como poeta, mas tem obra premiada também ao nível da tradução, sobretudo de Baudelaire, mas também de outros autores. Sim, Jorge Luís Borges, o argentino. Exatamente. Sim. Mas também começa a enverdar também pelo romance. Lançou o seu primeiro romance em 2007, já tinha publicado contos também. Isto para lhe perguntar, esta é a segunda vez que está em Macau, Macau, que é uma cidade que se transforma numa cidade em metamorfose contínua, tinha qualidade dramática, qualidade cómica, seja lá o que for, para figurar numa obra sua. Absolutamente. Eu já em 2006, quando cá estive, eu estive cá em 2006, na altura, para um evento literário com muitos poetas brasileiros, portugueses. Eu lembro-me que estava o António Cícero, um grande poeta brasileiro, e estavam poetas portugueses como o Gastão Cruz, a Ana Luísa Amaral, o Pedro Tamen, um grande poeta, enfim, grandes nomes. E foi muito agradável nessa altura, mas foi a primeira vez que eu vim a Macau. Portanto, fui, de facto, conhecer a cidade, tomar contacto com a cidade. Isto foi em 2006, passaram 7 anos, e neste momento, ao regressar a Macau, já é muito curioso porque eu noto algumas diferenças, mas noto sobretudo também já o efeito de que eu gosto muito, que é o reconhecimento de alguns lugares por onde, de facto, eu já passei e onde eu sinto ainda alguma presença portuguesa. E, sobretudo, sinto esta mistura que é muito própria de Macau, que dá a Macau uma atmosfera única. Eu, ao contrário do que possa à primeira vista parecer para algumas pessoas que vêm de Portugal, eu tenho por Macau, acho que Macau, porque as pessoas às vezes voltam a Portugal e dizem Macau se calhar já não há muitos sinais de Portugal ou dos portugueses. Eu, pelo contrário, acho que houve aqui uma mistura de culturas e mesmo de maneiras de ver o mundo, de ângulos de visão do mundo, do ponto de vista afetivo, histórico, cultural, dos costumes, até económico, tudo isso que permitiu que Macau fosse uma zona de muito maior, até de hábitos de vida, do ponto de vista, digamos, dos hábitos de vida. Há aqui um clima de descontração, da vontade, de tolerância, que é muito importante,
da tolerância, isto é, não é tolerância no mau sentido, mas é num sentido de que nós devemos ter liberdade, se respeitarmos a liberdade dos outros, nós devemos ter liberdade para agir como entendemos. E neste sentido acho que Macau até acaba por ser um território, é quase uma cidade internacional. Eu diria que é uma cidade que tem de facto virtualidades para ser, de certa maneira, um espelho daquilo que alguns pontos do mundo, nomeadamente aqui na Ásia, podem representar como encontro de culturas, comunhão, de valores, etc. E nesse sentido, eu acho que Macau é altamente inspirador. Do ponto de vista literário, é altamente inspirador. Não é uma cidade de desencanto, portanto. Eu dizia há pouco que escreveu sobre um certo zeitgeist de fin de siècle, sobre um certo desencanto com a perda de alguns valores. Não sente essa erosão em Macau? Ouça, eu por Macau, assim, em Macau há contrastes. Em Macau há fatores que literariamente são muito estimulantes, até pelos contrastes. Isto é, nós vemos uma ligação que as pessoas têm com o seu património histórico, com aquilo que é no velho Macau, na parte antiga da cidade, o seu património, aquilo que é a ligação, no fundo, entre gerações que ficaram cá e que se ligaram aos chineses, e nós temos imensa gente que já é luso-chinesa, que é uma cultura macaense própria, não é? Há aqui uma cultura macaense. Eu queria prestar a minha homenagem, neste programa em particular, já que tenho esta oportunidade, à cultura macaense, que é uma cultura que não é nem portuguesa, nem chinesa, e que foi, digamos, o resultado, foi obra daquelas pessoas, uns deles mais conhecidos ou mais notórios, outros cidadãos anónimos, simples, até muitas vezes com dificuldades na vida, que lutaram para criar as suas famílias, mas que ficaram cá ao longo de séculos e que foram criando aqui uma cultura que é macaense e que nós aprendemos a conhecer. Isto é, são pessoas, são famílias numerosas, são milhares de pessoas, apesar de tudo, ainda hoje, que não se definem nem como chinesas nem como portuguesas e que são estritamente macaenses. Às vezes, antigamente, dizia macaístas, não é? Macaístas ou macaenses. E esse tipo de cultura, para mim, é muito importante, porque mostra essa espécie de caldo cultural que se formou aqui. E, nesse aspecto, aí acho que não há perda de valor. Aí acho que os valores estão até bem enraizados e são comunidades com um sentido muito arraigado desses valores. Agora, evidentemente, não podemos esconder que há aqui muitos contrastes. Quando eu falei em contrastes, dei o lado positivo, mas depois temos um outro lado, que evidentemente Macau é uma cidade muito virada para o lazer. Para o lazer, isto é, para a diversão, para aquilo que é, no fundo, nós se encontrarmos um paralelo, é como nos Estados Unidos, que é um país enorme, continental, representa Las Vegas, né? Representa o estado do Nevada. E aqui, para a China, que é enorme, tem mais de 1.000 milhões de pessoas, esta pequena cidade representa para toda a China, julgo eu, para grande parte da Ásia, um polo, digamos, de diversão. E nesta diversão está, evidentemente, o jogo, estão fenómenos associados ao jogo, prostituição, etc. Isso é natural. E evidentemente, temos que olhar para Macau dessa maneira. Agora, se nós olharmos, por exemplo, para os Estados Unidos, fazendo o paralelo para a literatura americana, para o cinema americano, de qualidade, o grande cinema clássico americano, com grandes atores, não é? Grandes atrizes, repare no papel, até desproporcionado, mas no sentido positivo, como tema cinematográfico que tem representado Las Vegas. Tem sido, enfim, muito mais presente até na arte e no cinema americano do que propriamente outras pequenas cidades. Porquê? Porque Las Vegas concentra toda essa magia. E Macau eu acho que pode representar isso, porque Macau, de facto, tem, desse ponto de vista, eu não quero escamotear a questão, tem essa, digamos, essa atração, que é um bocadinho uma atração fatal, é uma atração do abismo. Evidentemente, as pessoas têm, por vezes, na vida, têm essa atração do abismo. E o que é preciso é que saibam, digamos, doseá-la, resistir-lhe, digamos, andar ali um bocadinho no fio da navalha. Há pessoas que não conseguem. Evidentemente, e há que, digamos, olhar para isso como um fenómeno cultural, como um fenómeno mais vasto. Não ficar apenas, digamos, no pequenino pormenor. Olhar para isto de uma maneira mais de longe. Se olharmos para isto de longe, é muito interessante ver como as pessoas se comportam. Eu, por exemplo, não sou pessoalmente jogador, mas gosto de ir aos casinos, ver as pessoas a jogar, ver a atitude que elas têm, ver o modo como se entusiasmam, como ficam febris, digamos, diante do jogo. Tudo isso é muito interessante do ponto de vista humano. E depois há histórias terríveis, não é? Há histórias muito interessantes, de grande abnegação e de grande, digamos, entrega, até pessoas que estão dispostas e há outras que, pelo contrário, que caem, enfim, nos piores vícios por causa disso. Quer dizer, o ser humano é capaz de tudo. Eu acho que é capaz dos gestos mais de sublimes mesmo, capaz de ser dar
camisa a alguém que não conhece, capaz de dar tudo, como é capaz das atitudes mais mesquinhas, e nesse aspecto, num lugar como Macau, em que de certa maneira tudo é permitido, nós vemos melhor aqui em Macau, como vemos em Las Vegas, como vemos neste género de lugares, vemos melhor os extremos do ser humano, as melhores pessoas e também as piores, do que vemos em lugares onde tudo é controlado. Se estivermos num regime em que tudo é controlado, em que nada é permitido, as pessoas, no fundo, as pessoas não estão a ser autênticas. As pessoas estão ali porque lhes mandam fazer, mas não estão a obedecer aos seus impulsos, aos seus instintos. Em Macau, elas são livres, e são mais livres. Livres completamente nunca são, mas enfim, são mais livres. E nesse aspecto, elas são mais autênticas. Portanto, eu gosto também disso. Assumiu há alguns anos uma tarefa, de certa forma, difícil, uma tarefa que já abordamos aqui também, ainda que liminarmente, que é a tarefa de tentar convencer os portugueses a ler. Lê-se mais em Portugal neste momento? Julgo que sim. Em geral, podemos dizer que sim. Mas aí há que distinguir. Porque a juventude, a primeira infância mesmo, e a infância, o que nós podemos considerar primeiro e segundo ciclo, que em Portugal vai até aos 11 anos, mais ou menos 12, portanto, da primeira à quarta classe, chamemos assim, e depois o quinto e sexto ano, até o sexto ano de escolaridade, que envolve o primeiro e segundo ciclo, em geral, os índices de leitura subiram consideravelmente, porque hoje em dia também os próprios pais e educadores estão mais conscientes disso e compram livros aos miúdos e alertam-nos para a questão da leitura e consideram muito positivo certos hábitos que já se enraizaram, como ler uma história antes de deitar. Os miúdos estão habituados, as crianças hoje em Portugal, a que lhes leiam com alguma frequência. Há fenómenos de leitura chamada leitura à par, que é a leitura com os mais pequeninos. Tudo isso fomenta a leitura. Depois há ali uma idade, entre o terceiro ciclo e o secundário, portanto, 14, 15, 16, 17 anos, em que realmente os índices de leitura baixam um bocadinho. E depois, na idade adulta, estabilizam. Tem ali uma oscilação até que estabilizam. E aí, nós temos feito algum esforço. Os inquéritos que temos feito na avaliação promovida pelo ISCTE, pelo professor Firmino da Costa, enfim, o Plano Nacional de Leitura já vai no seu sétimo ano. Desde 96 está planeado até 2015-16, portanto, em princípio terminará em 2016, nesse ano letivo. E aquilo que nós temos é que, mesmo nessas faixas um bocadinho mais velhas, nos adolescentes, a importância atribuída à leitura tem aumentado. Isto é, eles parece darem mais importância à leitura. Quando eu digo parece, é porque nós apenas nos guiamos por respostas a inquéritos e por barómetros de opinião. Na realidade, quanto às editoras e em estatísticas mais concretas, temos a APEL, que é a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, mas isso já obviamente não pode distinguir juventude e adulto, é para todo o público, e nesse sentido, contando todo o público consumidor em Portugal, os índices de leitura aumentaram, mas muito ligeiramente. Posso lhe dizer que há cerca de 10 anos eles eram de 46%, 48% e hoje estão nos 52%, 54%. Subiram uns 7% ou 8%. Mas, em geral, repare, de 46%, 48% para 52%, 54%, significa, grosso modo, ainda estamos mais ou menos nos 50%. Isto representa o quê? Esta metade da população são aqueles que respondem sim à pergunta se costuma ler um ou mais livros por ano. Livros, não é só jornais ou revistas ou internet, porque isso muito mais população lê. Agora, os consumidores de livros, aqueles que pelo menos 1 a 2 livros por ano, ou mais, claro, estão mais ou menos um bocadinho já acima dos 50%, mas não muito mais. Portanto, temos de fazer ainda muito. Significa que quase metade da população, 40 e tal % da população, não é consumidora sequer de livros, isto é, não entra numa livraria. O Plano Nacional de Leitura chega até nós que estamos cá em Macau através da RTP Internacional e através de um pequeno magazine, chamemos-lhe assim, o Ler Mais, Ler Melhor. Um excelente programa, aliás, pelo qual eu quero felicitar. Não é muito habitual vermos livros entrarem pela televisão adentro, chamemos-lhe assim, com a crise económica que existe em Portugal. Uma plataforma como este Ler Mais, Ler Melhor, que chega até aos 4 cantos do mundo, poderá estar em risco? Eu aí posso lhe dizer, fazer votos para que continue. Isto é, nós no Plano Nacional de Leitura estamos com muita dificuldade em continuar o financiamento desse projeto, mas eu espero que exista empenhamento, enfim, da parte do Estado e do Ministério da Educação, porque estamos neste momento com 2013, digamos, já entrado, já começamos o ano, e neste momento estamos com muita dificuldade em continuar a apoiar. Mas vamos tentar ao máximo que ele continue. Temos sinais da parte da RTP, que é, enfim, fundamental para que o programa possa prosseguir, sinais muito positivos também da parte da RTP para continuar. Portanto, vamos tentar ao máximo que o programa possa continuar, mas neste momento eu ainda não lhe posso dar uma certeza absoluta. Mas esse é um esforço que deve passar, sobretudo, por montas como a televisão e mesmo pelos jornais. Sim, Eu pergunto, sem dúvida.
Pergunto-lhe isto porque, como dizia, num país que ainda não está habituado a ler com a regularidade que seria desejada, falar-se de livros na televisão, ainda que é um contributo imenso num país onde a discussão sobre livros, onde as tertúlias acabaram por desaparecer também, de certa forma. Sabe, eu até diria mais, eu acho que fariam falta outros programas, porque esse programa é muito interessante, gosto muito do programa, começo já por dizer isto, ainda há pouco elogiei, continuo a elogiar, acho que é um programa que tem o seu papel, mas são 15 minutos e é um magazine, enfim, faz entrevistas com autores, fala de livros, mas esse formato tem o seu lugar, mas depois eu, por exemplo, acho que faria falta nas televisões em Portugal, fosse na televisão pública, na RTP, ou noutro canal qualquer, nestes canais novos que agora há por cabo, a SIC Notícias ou a TVI 24, por exemplo, debates sobre livros, mas em que os livros fossem pretexto para um debate sobre temas da sociedade, isto é, também não centrar apenas nos livros, à volta de um livro e à volta de um determinado tema que aparece no livro, fazer daquilo, tal como o Marco está a dizer, e acho muito bem, um debate sobre questões sociais, questões que passam por outras questões culturais mais amplas do que propriamente a história do livro. Porque se nós vamos fazer um debate só à volta de uma história de um determinado livro, a maior parte do público, se não leu o livro, sente-se desconectado e muda de canal, não é? Como é normal. Mas se for um debate sobre questões contemporâneas variadas a propósito de um livro, o livro é o ponto de partida. Depois, a partir daí, faz-se um debate com várias pessoas, vindas de várias áreas, sobre sociedade em geral, ou temas que vão, digamos, o livro servir de ponto de partida. E depois, a partir daí, os temas são mais vastos. Se for assim, eu acho que um programa desses teria imenso êxito mesmo teria muita audiência, não é? Enfim, fica lançado o desafio. Dizia há pouco que lançou o seu primeiro romance em 2007. 2009, ou 2009, sim, perdão. Sim. O que é que podemos esperar de Fernando Pinto do Amaral nos próximos meses? Olha, eu tenho várias coisas, digamos, em projeto. Algumas até já estão praticamente concluídas. Poemas, já tenho uma série de poemas, portanto, dentro de um ano, mesmo 1 ano, 2 anos, publicarei mais um livro de poemas. Antes disso, não sei, há textos em prosa que são um pouco estranhos, difíceis de classificar. Enfim, uma espécie de trocas de e-mails, etc., que eu tenho realmente já sob uma forma que está muito próxima de estar final, mas que, por enquanto, por razões, enfim, que são pessoais, decidi ainda não publicar. Depois, de facto, há projetos, até mesmo relacionados com o Plano Nacional de Leitura, de textos meus sobre leitura e que têm a ver com a nossa parceria, que eu queria sublinhar aqui com as bibliotecas escolares, que são muito importantes nisto, com a Teresa Calçada, que é das bibliotecas escolares, que também há este projeto de fazermos um livrinho sobre questões de leitura e de bibliotecas, que é diferente. Seria um livro para divulgar entre professores, bibliotecários, agentes promotores da leitura. É uma série de projetos. Tenho uma série de projetos. Quanto a romance, há um romance que eu tenho, que já tem 100 e tal páginas, aliás, mas que está no esqueleto, digamos assim. Tem o esqueleto definido, mas depois faltam as articulações, falta muita coisa. Para usar o paralelo, falta o sistema todo muscular, todo o tecido conjuntivo, tudo aquilo que liga os órgãos e tal, ainda não está nada feito. Portanto, e esse romance tem estado, confesso-lhe, tem estado parado. Está parado há longo tempo. Porque o romance é muito curioso. Quando depois se retoma, se eu retomar esse romance, e isto sucedeu-me na escrita do romance, mas isto não é nada original, todos os escritores lhe dizem isto. A partir de um determinado momento, quando estamos no meio, mesmo no miolo, depois é impossível parar. E a partir de uma certa altura torna-se obsessivo e tem de ser uma época em que eu, de facto, me concentre no romance. E neste momento, durante este tempo, ainda não consegui ter disponibilidade para isso. Eu rematava esta nossa conversa, professor, com um desafio que costumo colocar a quem senta nessa cadeira aí desse lado. Se tivesse que aconselhar uma leitura, um livro lá para casa, o que aconselharia? Olha, livros muito variados. Há uma antologia feita pelo Yao Jimin, aqui em Macau, que saiu em 2006, 2007, nessa altura que eu cá estive, com uma série de poetas portugueses, variados, que poderia ser uma boa introdução à poesia portuguesa. Isto para os espectadores, para os telespectadores aqui de Macau, que possam tentar, como a edição é bilingue, tem também em mandarim e tem Bem, mandarim ou ganês, porque o escrito é igual, portanto também tanto faz. Isto seria uma possibilidade. Depois, evidentemente, para quem domina o português, têm saído vários livros em Portugal que são extremamente interessantes todos os anos. E estes livros, os últimos livros, digamos, da nova geração, eu não quero ter aquela atitude que acho que é sempre um bocadinho demasiado confortável do escritor mais velho,
que sente que as coisas acabaram na sua geração e que o futuro já não traz nada. Não, eu até recomendaria autores mais recentes. Há autores, de facto, que têm aparecido nos últimos 10 anos, 15, 20 anos, que são de grande qualidade e que, evidentemente, que eu acho que poderiam perfeitamente ser lidos. O caso do Gonçalo Tavares, do Walter Ugumem, do José Luís Peixoto, que são autores a descobrir. E uma poeta que é da minha geração, que é a Maria do Rosário Pedreira, por exemplo, que tem belíssimos poemas, também acho que é poderia ser uma boa descoberta. Não é? Acho que é... Não me quero, digamos, ficar pelos clássicos, porque senão, para quem não leu, nós, por exemplo, para a juventude que entra na idade adulta, aos 18, 19 anos, 20 anos, há aqueles romances que eu acho quase imperdoável as pessoas não lerem, não é? Como os romances russos. Eu cada vez mais gosto mais da literatura russa. Acho que é uma coisa assim absolutamente... Ana Karenina é um romance absolutamente central, por exemplo, não é? Ou O Crime e Castigo, Dostoiévski, estes romances, esses são sempre aconselhados. Mas eu não queria refugiar-me aí, queria que as pessoas lessem novos autores portugueses. Podem gostar mais de uns, menos de outros, mas o gosto também se forma assim. Nem tudo é bom. Mesmo destes que eu citei, uns têm livros mais conseguidos, outros se calhar não tanto. Mas o gosto vai-se formando mesmo assim, não é? Ficam as sugestões, então, de Fernando Pinto Amaral. Obrigado, professor, uma vez mais por Obrigado eu. Obrigado eu. Dirigido pela RDM. Quanto a si que nos acompanhou a partir de casa, muito obrigado por ter estado connosco nesta Páginas Tantas. Voltamos na próxima quarta-feira com mais livros, novas ideias e outras viagens pelo universo das letras.